Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estaremos refletindo em mais uma aula aqui da nossa EBD, estaremos estudando o dia 24 e o tema da lição de hoje é transformado pela verdade, né? Então, o autor, Rick Haven, ele vem nos trazer essa belíssima reflexão de como nós, enquanto cristãos, podemos ser transformados, mas transformados pela verdade, né? Então, logo no começo da lição, ele cita aqui dois textos que eu vou estar lendo com os irmãos, que é Mateus 4, versículo 4, e Atos 20, 32, diz assim, lá em Mateus 4, as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. E lá em Atos 20, 32 diz assim, a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. Então ele vem falar que a palavra, ela transforma, né? Ela é um alimento para nós, um alimento espiritual, e através da sua palavra, o Senhor, ele direciona as nossas vidas, né? Então a verdade, queridos, ela nos transforma, e nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, quando a gente fala de crescimento espiritual, nós estamos se referindo, né, a um processo no qual nós substituímos todas as mentiras pela verdade, né? Todas as mentiras aí que nós, né, nos deparamos, né, no dia a dia, né, nesse mundo doido que nós vivemos. Então, quando nós substituímos a mentira pela verdade, nós estamos num processo, né? Um processo aqui que o autor se refere como um crescimento espiritual de forma sadia, né? Jesus, ele orou, né, lá em João 17, versículo 17, um texto bem conhecido, né, dizendo assim ao Pai, né, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o Senhor Jesus disse que a palavra de Deus, ela nos santifica, né? É um processo pelo qual aí nós conseguimos o crescimento espiritual, né? E interessante, queridos, que o Espírito de Deus, ele usa a palavra para nos tornarmos, né, como nós vimos aí na aula passada, nos tornarmos como, né, parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nos tornarmos, né, semelhante ao nosso Senhor, nós devemos preencher a nossa vida aí pela palavra de Deus. Então é por meio da palavra de Deus que nós somos unidos e moldados aí para todas as tarefas que o nosso Deus tem para nós. E o interessante, queridos, que lá em Hebreus 4:12, né, diz que a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva. A gente também pode ver lá em Atos 7:38, 1 Pedro 1:23, e o próprio Senhor Jesus, né, lá em João 6:63, ele diz assim, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, né? Então, quando o nosso Deus, ele fala conosco, as coisas começam a mudar, né? Tudo ao nosso redor, né? Toda a criação, né, ela existe porque disse Deus, né? Disse Deus. Foi pelas palavras do nosso Deus que tudo veio a existir, né?
Então, sem a palavra do nosso Deus, queridos, nós nem estaríamos aqui, né? Hoje, né, nessa aula, compartilhando um pouquinho aqui da palavra. E lá em Tiago 1,18, interessante que ele diz assim: Deus decidiu nos dar vida pela palavra, né? Palavra da verdade. Então a Bíblia, queridos, ela é muito mais do que um simples manual de doutrinas, como o autor se refere aqui. A palavra de Deus, ela gera em nós, né? Ela gera fé em nós, principalmente. Ela cria, né? Ela gera vida, ela produz transformações e principalmente, queridos, a palavra de Deus, ela afugenta o nosso inimigo, o diabo. E além de tudo, né, queridos, realiza milagres, curas, enfim, né? Então é pela palavra, essa palavra viva, essa palavra que produz tudo isso. Então nós devemos considerá-la, né, essencial aí para a nossa vida como um alimento, né, como um alimento para as nossas vidas. O autor cita lá Jó 23:12, ele diz assim: a palavra de Deus é o alimento espiritual do que você tem de se alimentar para cumprir o seu propósito. Então a Bíblia, queridos, ela é chamada, né? Paulo se refere muito ao leitinho, né? Que na aula passada nós vimos que muitos cristãos, ao se deparar com a palavra de forma, né, superficial, ele até se refere a leite, mas a palavra de Deus, ela vem trazer para nós, né, que ela se refere a leite, pão, comida sólida e doce sobremesa. Então, a gente pode ver isso em vários livros da Bíblia. Então, é um grande menu, né, do Espírito Santo aí para fortalecer, né, as nossas vidas e nos dar esse crescimento espiritual aí saudável. E lá em 1 Pedro 2:2, né, Pedro ele traz um conselho aí. Ele diz assim, ó: desejem de coração mesmo, o leite espiritual. Ele fala que esse leite espiritual ele é puro, né, para que por meio desse leite possa acontecer o crescimento, né? E um crescimento, ele se refere, né, aqui da questão da salvação, quando ele se refere a esse texto. E um ponto importante aqui, queridos, é que o autor, né, ele vem falar que nós devemos permanecer na palavra de Deus. E hoje, queridos, nós temos inúmeras versões, né, inúmeras Bíblias, e isso é algo que num passado aí não existia. Mas o autor coloca aqui que de nada vale. Nós temos aí inúmeras Bíblias, né, até mesmo hoje, né, na palma da nossa mão, em formato digital, né? Nós temos aí várias versões impressas. Então, não vale nada nós termos tudo isso, né? E muitos cristãos acabam, de certa forma, aí, né, morrendo de fome, né? Tendo aquela chamada anorexia espiritual, né? Ficamos aí, né? Muitos cristãos acabam ficando aí com a alma subnutrida. Então, para a gente ter um crescimento, né, saudável, assim como o Senhor Jesus disse para nós devemos permanecer firmes na palavra, né? E ele diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos,
um texto também muito conhecido aqui, lá em João 8:31. Então, queridos, o autor coloca aqui para nós que na nossa vida cotidiana, né, permanecer na palavra de Deus inclui algumas questões, né, alguns exercícios aí que a gente pode estar dizendo, né. Em primeiro lugar, né, ele fala aqui que para nós permanecermos na palavra de Deus, nós temos, em primeiro lugar, né, que aceitar a autoridade de Deus, né? Então ele fala que a Bíblia deve se tornar um critério para as nossas vidas, um critério definitivo, né? Uma bússola na qual nós devemos confiar para que o Senhor possa falar ao nosso coração sobre qual direção nós devemos seguir, né? Então nós devemos aí aceitar a autoridade da Bíblia como um critério definitivo aí para as nossas vidas. E o autor também vem colocar para nós, né, que a Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra das nossas vidas. E nós sabemos o quão é difícil, né, o quanto é difícil que isso aconteça, né? Nessa vida hoje que nós vivemos, nessas tribulações que nós, né, vivemos no dia a dia, mas é uma recomendação, né? A Bíblia deveria ser de fato a primeira e a última palavra aí nas nossas vidas. E muitos, queridos, dos problemas, né, que ocorrem, nós aí acabamos, né, nos baseando em escolhas com critérios duvidosos, né? O autor até coloca aqui, né, que é algo até cultural, né? Todos acabam fazendo isso, né? Porque que então é dessa forma que eu devo fazer, né? Então, queridos, esses critérios, né, foram corrompidos aí, infelizmente, pela entrada do pecado, né, no mundo. E o que precisamos então estabelecer, né, um critério aí perfeito que nunca nos leve numa direção errada. E qual seria esse critério? Tentando colocar em prática, né? Nós devemos colocar em prática que a palavra do nosso Deus, ela seja nas nossas vidas, né, a primeira e a última palavra, né? Quão difícil isso daí, né? Então é um critério perfeito, somente a palavra mesmo do nosso Deus aí, ele supre aí todas as nossas necessidades. E o autor aqui cita, né, o Provérbios 35, que diz assim: Salomão nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura, não é? E Paulo também, lá em 2 Timóteo, ele diz assim, ele explica para nós que tudo nas Escrituras é palavra de Deus, né? Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las, né? Mostrar-lhes como viver, né? Em outras palavras, dar a direção, dar um verdadeiro sentido, né, para as coisas, para as nossas vidas. Então, queridos, nós devemos aí, em primeiro lugar, aceitar a autoridade do nosso Deus, porque é a bússola na qual nós temos aí uma direção confiável. O autor aqui vem trazer para nós na lição um relato aqui da vida de Billy Graham, né, um dos maiores evangelistas aí, ali dos Estados Unidos, que ele atravessou um período em que lutava com muitas dúvidas em relação à precisão e à autoridade da Bíblia. E certa vez ele orou, né? Ele orou
ao Senhor e disse que daquele ponto em diante ele confiaria plenamente na palavra de Deus, né? E a sua vida, né, ele foi muito usado por Deus. A partir, né, daquele momento a sua vida foi completamente transformada, ele foi muito abençoado, ele foi um instrumento, né, de Deus aí na vida de muitas pessoas, muitas almas, né, se converteram ao Senhor através da vida desse servo, né, Billy Graham, aqui o autor vem colocar. Então, o autor vem dizer para nós, né, que nós devemos decidir, independentemente de cultura, tradição, razão, emoção, nós temos que escolher a Bíblia como uma autoridade definitiva nas nossas vidas. Então estabeleça, né, queridos, estabeleça que antes de tudo, né, antes de tudo, você, eu, né, estaremos perguntando aí, né, o que a Bíblia diz a respeito, né, de tal coisa. É difícil acontecer isso. É difícil, né, acontecer, mas nós devemos, né, perguntar o que a Bíblia diz a respeito e depois tomar a decisão. Então, o autor coloca que nós deveríamos determinar, né, que quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, nós temos que confiar plenamente na sua palavra, né, e seguir em frente, assim como o Billy Graham fez, né? Paulo também nos dá uma declaração aqui, que o autor coloca como sua afirmação de fé pessoal, né? Lá em Atos 24:14, ele diz assim: creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Olha só, né? Assim como esse exemplo aqui de Billy Graham, a partir desse momento, tudo que eu tiver em dúvida, eu confio plenamente na sua palavra. Paulo, em determinado momento, não com essas mesmas palavras, mas ele disse que concordava com a lei e com os profetas. Indo para uma segunda parte, queridos, aqui do nosso estudo, o autor vem nos trazer aqui uma outra reflexão, né? Ainda dentro aí do nosso tema, ele se refere aqui que nós devemos assimilar, né? Assimilar a verdade. Então, ele vem colocar para nós que não basta, né, nós aí acreditarmos na palavra de Deus, na Bíblia, né? A gente deve, acima de tudo, né, preencher a nossa mente com a palavra, de forma que o Espírito Santo do Senhor possa nos transformar com essa verdade, né? Então ele se refere aqui a 5 maneiras, né, para que isso possa acontecer, né, de ser que o Espírito, né, possa estar nos transformando, né? Então a primeira, né, a primeira que não poderia deixar de ser, ao qual o autor se refere aqui, é que nós devemos, em primeiro lugar, estar recebendo a palavra de Deus, né, quando nós ouvimos, quando, né, e aceitarmos, né, como uma postura aí aberta e receptiva. Então, interessante, né, que o autor relembra aqui para nós aquela parábola do semeador, né, aquele que recebeu, né, a palavra, aquele que recebeu de forma receptiva, né, a palavra de Deus. E se isso acontecer, queridos, né, isso irá ou não, né,
dependendo da forma que nós recebemos a palavra, isso vai criar ou não raízes nas nossas vidas, né? Raízes aí dentro dos princípios, principalmente quando nós recebemos de forma receptiva, né? Vai criar raízes e dar principalmente os frutos ali esperado. E Jesus ele indica, né, 3 atitudes ali de repúdio, né, em relação à questão, né, que é aquela mente fechada, né, à beira do caminho que ele se refere, aquela mente superficial, que é um solo pedregoso ali dentro da palavra que ele se refere, e uma mente distraída, né? Essa questão da mente distraída, né, é o que normalmente mais acontece, né? A mente distraída é aquela que, né, semente ela cai sobre espinhos e quando vai crescer ela, pá, né, é sufocada. E então o Senhor diz, né, considerem atentamente como vocês estão ouvindo a palavra de Deus, né, lá em Lucas 8. Então toda vez que nós sentirmos, né, você sentir que não está aprendendo nada com um sermão, ou até mesmo um estudo bíblico, nós devemos verificar de fato a disposição interior, né? Especialmente em relação ao orgulho, né? O autor coloca isso para nós aqui nessa lição. Então Deus ele pode falar até mesmo por meio de um professor ali, né? Mais enfadonho ao qual o autor se refere aqui, quando você é humilde e principalmente receptivo aí pela palavra. E olha lá Tiago 1:21b, olha que ele diz aqui, em um espírito humilde, né? Humilde aqui no sentido de gentil, modesto, né? Recebam de bom grado, né, a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder, né? Tem o poder de salvar vidas, principalmente, né? Esse é o grande propósito, né? Palavra arraigada produz fé, salva vidas. E aqui, queridos, aqui temos um segundo ponto, né? Um segundo ponto aqui, ainda dentro dessa questão de assimilar, né, a verdade, que o autor se refere à questão de que por mais de 2000 anos aí de história da igreja, somente os sacerdotes eles podiam ler a Bíblia, né, pessoalmente. Agora temos acesso, milhões de pessoas, praticamente todas as pessoas que quiserem, né, elas têm acesso à Bíblia. E apesar disso, muitas pessoas, principalmente muitos crentes, são mais dedicados, né, à leitura de outras coisas do que ali a leitura da Bíblia, né? Isso é fato, né? Isso é algo que nós presenciamos, e se nós não tomarmos o devido cuidado, isso acontece conosco também. Então não é de admirar que nós fiquemos, né, como o apóstolo Paulo diz, naquele leitinho de forma superficial, né? Não há crescimento. Então não é de se admirar. Por quê? Porque fato é que a ênfase que nós devemos dar para a leitura da palavra de Deus, né, que deveríamos dar, nós acabamos aí não dando. Então nós não crescemos, né? Então o autor se refere que não adianta a gente ficar o dia inteiro, né, no celular ou até mesmo assistindo televisão, né, e ler de repente um versículo ou a Bíblia por 1 minuto, né, alguns minutinhos aí, não produz o crescimento esperado, né? Muitas pessoas
o autor coloca aqui que afirmam que creem na Bíblia de capa a capa, mas nunca pararam aí para fazer a leitura de capa a capa, né? E aqui o autor coloca que se a gente utilizar de alguns minutos, né, de 15 a 30 minutos, né, diariamente, a gente consegue, né, dentro de um ano aí, ler uma, duas vezes aí a palavra de Deus, né? Uma terceira questão aqui, queridos, ainda desse assunto, já indo quase para o final da aula, esse terceiro ponto aqui, né, dessa questão de permanecer na palavra de Deus, ele vem falar que nós podemos, né, permanecer aí na palavra de Deus, né, pesquisar ou estudar, né, a Bíblia. Então é outra forma prática de permanecermos na palavra de Deus, aqui, segundo o autor, né? A diferença entre ler a Bíblia, né, e estudar a Bíblia está aí em pelo menos 2 exercícios, né? 2 exercícios que se adicionam ao da simples leitura, né? Quando a gente para pesquisar, para estudar, né, o autor coloca aqui, é aquele momento, né, que nós paramos para fazer perguntas, anotações, né, indagações. Aí é o fato de estarmos ali de fato estudando, né, pesquisando e não simplesmente lendo, né, a palavra de Deus. Então o segredo, ele traz para nós aqui, né, o segredo de um bom estudo bíblico, na verdade, consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas, né, aquelas indagações, né, então isso aconteceu, né, queridos, como uma experiência pessoal minha também. Quantas indagações, quantas perguntas, né, quantas buscas eu acabei fazendo aí nessa minha trajetória, e isso de fato contribui, né, para que nós ali nos aprofundemos, né, cada vez mais na palavra de Deus, né, e permanecer ali na sua palavra, né? É o que o autor traz para nós. E uma quarta maneira, né, que ele traz aqui de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la, né? A capacidade, né, de lembrar da palavra de Deus, né, é um dom que Deus nos dá, né, como o autor coloca aqui. Então nós podemos pensar, né, que temos memória fraca, mas a verdade é que, né, milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados, né? Nós temos milhares de fatos e memórias aí memorizados, né? E nós lembramos o que é importante para nós. Nós acabamos lembrando aquilo que é mais importante para nós, né? Eu acho que com todos acontecem dessa forma. Então, e isso é interessante porque o autor vem colocar para nós, se nós lembramos de muitas coisas que nós consideramos importantes, né? E ele vem falar, se a palavra de Deus, de fato, ela é importante na sua vida, você usará, né, o seu tempo ali para estar relembrando dela. Então existem enormes benefícios ali na memorização, né, dos versículos bíblicos. E quais são esses benefícios, né? Aqui a gente vê em vários livros, né, que muitos benefícios nos traz aí essa questão de memorizar, né, de ler a palavra de Deus. O principal deles que o autor coloca aqui para nós é que quando a gente, né,
quando a gente memoriza os versículos bíblicos, né, e a gente traz eles sempre ali à nossa memória, que ele nos ajuda a resistir às tentações. Uma outra questão importante, né, também, não menos importante, que ele nos ajuda a decidir sabiamente, né, as nossas escolhas principalmente, né, diminui aí a pressão, né, nós acabamos ganhando ali mais confiança. O autor cita também a questão de você poder também, né, ser usado como instrumento para dar ali bons conselhos, né, para as pessoas e principalmente, né, queridos, sempre partilhando da fé, né, com as outras pessoas. E a nossa memória, o autor vem colocar que é como um músculo, né, é um músculo. Quanto mais a gente utiliza aí, né, o músculo, mais forte ele acaba se tornando, né? Então o autor vem colocar que a memorização das escrituras ali, né, se tornaria mais fácil, né? Então, queridos, o último ponto aqui, né, uma quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é estar refletindo, né? Refletindo sobre a palavra, né? Seria aí, né, que o autor vem trazer para nós o que a Bíblia chama de meditação, né? E o autor vem colocar, né, um ponto importante aqui nessa questão da meditação, né, que para muitas pessoas, né, a ideia de meditar evoca aí as imagens de alguém esvaziando a mente e deixando a vaguear, né? Então, na verdade, ele vem falar que isso é o oposto aí da meditação, né? A ideia aí da meditação, da reflexão que a palavra de Deus traz, né? Então, meditação aqui para nós, né, dentro da palavra de Deus, é o pensamento concentrado que o autor coloca aqui. Então é necessário, né, um esforço verdadeiro. Então a gente, né, escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente, né? Então, se nós, né, queridos, se nós já sabemos, né, nos preocupar, se nós já sabemos nos preocupar, né, de fato, nós já sabemos meditar, né? Quem aqui nunca se preocupa, né? Então a gente acaba aí de certa forma, né, meditando, né? E a preocupação é um pensamento concentrado, mas mas é uma coisa negativa, né? E a meditação aqui no caso que o autor vem trazer para nós é a mesma coisa, porém voltado para a palavra de Deus, tá? E não para aí um certo problema, né? Então não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação das nossas vidas ou em tornarmos mais semelhantes ao nosso Senhor do que uma reflexão, né? Do que uma meditação aí diária, não é verdade? Então, à medida que utilizamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente ali nos espelhando, né, no exemplo de Cristo, somos segundo a sua imagem. Aqui o que o autor vem colocar para nós. Transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3,18.
Então, queridos, se nós pesquisarmos todas as vezes que Deus fala sobre a meditação ali na palavra, nós ficaremos maravilhados aí com os benefícios que ele prometeu, né, aos que parassem para refletir na palavra dia a dia, né? E olha só que interessante que o autor traz para nós essa questão importante da meditação, né? O próprio Davi, né, que Deus disse que ele foi um homem segundo, né, o seu coração, e diz assim, né, lá em Atos 13:22, né? E por que ele disse isso também, né, queridos? Porque Davi, se a gente pegar lá principalmente o livro de Salmos, a gente vê que Davi, ele adorava refletir, meditar ali na palavra de Deus, né? Em Salmo 119:97, né? Diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Olha que interessante, queridos, o Davi, né? Lá no Salmo 119 ele fala assim: olha, eu amo o Senhor, eu amo a tua palavra, a sua palavra, e medito nela, reflito sobre ela todo dia, todo dia. E, queridos, eu acho que, né, muitas vezes nós acabamos sendo até falhos nessa questão. Como que está o nosso dia a dia? Será que nessa vida tribulada que nós temos, como que é o nosso dia a dia? Será que a gente reflete? Será que a gente traz à memória ali a palavra do nosso Deus, refletimos sobre ela no nosso dia? Nós devemos parar para pensar nisso e refletir seriamente, né, na verdade de Deus, queridos, é a chave para termos aí principalmente as nossas orações, né? Deus ouve todas as nossas orações, né? As nossas orações, mas é a palavra-chave, meditar, refletir, né? Nós estamos orando aí ao nosso Deus. E um último ponto, queridos, aqui que o autor vem trazer para nós, o último ponto é que nós devemos aplicar os princípios. Não adianta nada, né, tudo isso que nós falamos, né, receber a palavra de Deus, né, todos esses pontos que nós colocamos, sem a gente aplicar, né, esses princípios aí nas nossas vidas. Então nós podemos receber, nós podemos aí ler, né? São os pontos que nós falamos até agora: pesquisar, relembrar, refletir. Mas tudo isso, queridos, o autor vem trazer para nós, será inútil, né, se nós falharmos aí em pôr em prática a palavra de Deus. Então nós devemos nos tornar praticantes, assim como Tiago disse lá, Tiago 1:22, né? Praticantes. Esse é o passo mais difícil de todos, que o autor coloca aqui. A prática, né? A prática é o passo mais difícil, né? Por quê? Né? Porque nós temos um inimigo, né, que está ao nosso derredor, que a missão dele, né, é impedir que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, né? Então ele vem para atrapalhar isso mesmo, né? Então é uma das coisas mais difíceis, né, de colocar em prática. Então o Senhor, né, ele não se importa, né, a questão de frequência aos cultos, né, de estudos, não que não seja importante, né,
Mas o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer que a gente coloque em prática, né? Em prática tudo isso nas nossas vidas, né? Enganamos a nós mesmos aqui, queridos. Nós enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido, pesquisado, né? A gente aí está a gente está fazendo de fato aquilo que Deus quer. Estamos sim, mas não é só isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer que nós coloquemos aí em prática tudo isso, né? Tudo isso o Senhor quer que nós coloquemos em prática. Então, sem o pormos em prática, né, qualquer estudo bíblico é inútil, né? Como o autor coloca aqui. E olha só o que o Senhor Jesus disse, né? Lá em Mateus 7:24, ele disse assim: portanto, quem ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Construção, né? Ele, né, edifica e levanta a sua casa. E para a nossa vida espiritual é a mesma coisa que o Senhor está falando aqui, né? O ouvir, né? Tudo isso, ouvir, ler, relembrar, refletir e principalmente colocarmos em prática, né? Jesus também, aqui o autor vem colocar para nós que ele destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Olha lá em João 13:17, diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha só, agora que vocês conhecem essas coisas, felizes serão se vocês colocarem em prática isso tudo na vida de vocês. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então, né, queridos, outra razão aí que nos faz evitar também a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou até mesmo doloroso, como o autor coloca. Mas a verdade, ela é libertadora, né? A verdade, ela é libertadora, mas a princípio ela pode, né, ela pode trazer, né, alguma infelicidade aí, né, cultural no mundo, mas ela é libertadora, né? Então a palavra de Deus, ela expõe, né, as nossas aí motivações, ela vem apontando, né, as nossas faltas, repreende principalmente aí, como o autor coloca aqui, repreende os nossos pecados e principalmente a palavra de Deus, ela vem com tudo isso, mas ela vem aí nos levando a uma, né, nos redirecionando à transformação. A transformação. A transformação, né, a cada dia, esse crescimento para que nós, a cada dia, né, nos tornemos mais semelhantes aí ao nosso Deus. Tá, queridos? Então, nós estamos aqui, né, encerrando, né, a nossa aula no dia 24, já passamos aqui alguns minutos, e então nós podemos concluir aqui, né, como o autor ele coloca aqui, que a melhor forma de tornarmos praticantes da palavra, né, aí a gente está meditando, né, refletindo, né, buscando, né, enfim, né, tudo isso,
Então, ele fala que a gente deve desenvolver um hábito, né? Principalmente de anotar as coisas, né? Os estudos, as reflexões e tudo mais, né? Então, nós temos que refletir, né, sobre essa aula de hoje tão importante, né? Tão importante aqui no dia 24 do livro, né? Uma Vida com Propósitos, que é transformado pela verdade. E para finalizar, né, a grande questão, a gente só pode ser transformado pela verdade, aí pela palavra de Deus. Por tudo isso, né, que nós aí meditamos aqui nessa aula. Então não percam as próximas aulas, esse livro maravilhoso, né, que nos traz aí grandes, né, ensinamentos, né, da palavra do Senhor. Então, amém, queridos, que Deus abençoe a sua vida e não percam as próximas aulas aí, tá bom? Amém.